Muito obrigado, doutora Fabiana. Passo a palavra agora para a doutora Renata Lira, que é advogada e associada de uma daquelas que, juntamente com a Conectas, é uma das grandes organizações de defesa dos direitos humanos da sociedade brasileira, a Justiça Global, para que, por 15 minutos, então, fale sobre o tema da nossa mesa. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a mesa, os demais companheiros, na pessoa do professor Pedro Dallari. Vou tentar cumprir meu tempo. Bem, eu trabalhei na Justiça Global entre 2004 e 2011 e responsável pela litigância de casos na Comissão Interamericana e alguns que chegaram na Corte também. E por isso a Justiça Global me convidou, né, a Conectas convidou a Justiça Global e a Justiça Global me convida porque eu fui a advogada responsável pelo caso do Damião Ximenes na Corte Interamericana. E vou fugir um pouquinho então, né, não vou falar no STF, na verdade eu vou falar de um tempo que a gente sequer falava do STF quando falava de sistema interamericano. Hoje eu sou coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, presidida pela deputada Renata Souza, a primeira mulher negra a presidir uma comissão de direitos humanos no Rio de Janeiro. Bem, dito isso, já foi comentado aqui na mesa e todo mundo sabe que o caso da Damião Ximenes foi o primeiro caso em uma corte internacional em face do Estado brasileiro. Como que esse caso chega lá, né? Porque se a gente vai observar os trâmites, e aqui todas operadoras e operadores do direito, a gente sabe o quanto é importante os prazos, o quanto prazos são importantes. E o caso do Damião Ximenes é um exemplo de como o governo brasileiro, ou melhor, o Estado brasileiro, ele não observou, né? E isso em, digamos, 1999, né? Realmente nós não sabemos se foi pura negligência ou total desconhecimento do sistema interamericano naquela época. Vou contar um pouquinho da história do Damião Ximenes, bem rápido, porque eu acho que essa linha do tempo vai ser importante para a gente entender como que a gente chega até a Corte Interamericana com o caso dele. O Damião, ele era um paciente, uma pessoa com transtorno psiquiátrico, e ele por algumas vezes foi internado em uma clínica psiquiátrica, a Casa de Repouso Guararapes, em Sobral, no interior do Ceará. Ele era internado algumas vezes e a família dele o interna em outubro de 1999, mais uma vez. Todas as vezes que ele era internado, ele dizia que sofria maus tratos, mas os médicos diziam que isso tudo fazia parte das suas alucinações e não a família, então, entendia que não era exatamente aquilo que ele contava. Em 4 de outubro de 1999, a dona Albertina, mãe do Damião, o visita na Casa de Repouso Guararapes e encontra ele jogado numa cama, preso na cama, nu, totalmente sujo e bastante machucado. Ela chama um médico, consegue encontrar um médico, que então diz, não, vamos cuidar dele, chama um funcionário que começa a cuidar do Damião e tal. Ela, muito nervosa, ainda assim vendo que ele não tinha sequer condições de sair de onde estava, não tira ele da clínica e volta para casa. Assim que ela chega em casa, em Ipueiras, um município próximo de Sobral, ela recebe um telefonema avisando da morte do Damião. 22 de novembro de 1999, né, pouco mais de um mês depois da morte do Damião. A Irene Ximenes, a irmã do Damião, ela ingressa com uma petição na Comissão Interamericana. Né? E a gente sabe que nesse momento era praticamente impossível ela ter esgotado todos os recursos internos, né? O que é essencial para um caso chegar na Comissão Interamericana. A Irene Ximenes, ela era contadora, ela é contadora, ela e o esposo. Eles tinham um único computador na cidade de Ipueiras. Era deles, porque eles eram contadores. E ela, buscando ajuda na internet, ela digita a palavra direitos humanos e sai ali uma lista de possibilidades e organizações e movimentos de direitos humanos. Entre eles, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o site, né, da CID. E lá tem também a possibilidade de você ler ele todo em português, o que é incrível, né? Ela vai lá e digita onde diz que ela pode mandar uma denúncia para a Comissão Interamericana, né? E ela faz isso.
Em dezembro de 99, a Comissão Interamericana, recebendo a denúncia da Irene, envia um documento para o Estado brasileiro e dá 90 dias para o Estado brasileiro se manifestar a respeito do esgotamento dos recursos internos. Nada acontece. 3 anos depois, em outubro de 2002, a Comissão Interamericana publica o relatório de admissibilidade porque não havia nenhuma resposta do governo brasileiro, do Estado brasileiro. Mais adiante, em maio de 2003, a Comissão Interamericana sugere uma solução amistosa, né? Ferramenta também bastante utilizada pela Comissão. Nada acontece. Em outubro de 2003, a Comissão Interamericana publica o relatório de mérito do caso, né? Ela reconhece que o Estado brasileiro violou o artigo 4º e o 5º, direito à vida e integridade física, e o 25 e o 8, que são a proteção e garantias judiciais. E recomenda uma série de medidas que o Estado brasileiro deveria tomar para sanar essas violações. Em dezembro de 2003, ou seja, ainda no mesmo ano, a comissão comunica esse relatório ao Brasil e concede 2 meses para que o Brasil responda. Nada acontece. Em 17 de março e junho de 2004, já no ano seguinte, né, bem depois do prazo que ela havia concedido, o governo brasileiro, desculpa eu ficar dizendo toda hora governo, gente, o Estado brasileiro, ele pede prorrogação do prazo para cumprir com as recomendações feitas pela Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana, ela então concede o prazo que é solicitado pelo Estado brasileiro. Em setembro de 2004, o Estado apresenta um informe dizendo que cumpriu algumas recomendações e 12 dias depois do prazo estipulado para que ele apresentasse esse relatório sobre suas recomendações, ele então apresenta um documento contestando a petição da Irene e alegando, preliminarmente, a falta do esgotamento dos recursos internos. Bem, aí já não adiantava mais muita coisa, né? Pelo regulamento da Comissão Interamericana, há um prazo para que você venha apresentar a exceção preliminar de esgotamento dos recursos internos. O Estado brasileiro, ele não faz isso no caso do Damião a tempo. Ele teve muito tempo, na verdade, para alegar, né, o não esgotamento dos recursos internos. A Justiça Global, ela se torna peticionária do caso em 2003, em conjunto com a Irene Ximenes. A Irene, ela é irmã do Damião. O Damião tem um irmão gêmeo, que procurou não se envolver porque ficou muito abalado com a morte do irmão. E a Irene foi a irmã que levou adiante o caso do Damião. A Justiça Global foi co-peticionária, tecnicamente falando, né? E a Irene foi quem, de verdade, se movimenta para que o caso pudesse acontecer, né? É uma mulher incrível, né, de muita força, e que conseguiu, então, levar o caso do irmão a instâncias superiores e internacionais. Bem, em outubro de 2004, a Comissão Interamericana envia o caso à Corte. Naquele momento já não tinha como, apesar do Estado brasileiro apresentar de novo, né, a sua petição alegando o não esgotamento dos recursos internos, a Corte reconhece que já não há mais tempo. É uma alegação extemporânea, então não há mais que se falar nesse requisito. Bem, durante a audiência, em 2005, na Costa Rica, e aí eu devo dizer que era uma primeira audiência, né? Nunca havia um caso do Brasil. O Brasil nunca teve um caso em face do Estado brasileiro. O Damião Ximenes era o primeiro, e o professor Cansado Trindade, na época, era juiz, né? E se colocou ali bastante surpreso e muito satisfeito de finalmente estar tratando de um caso
de violações de direitos humanos no Brasil, porque nós já sabíamos da enorme quantidade, e com certeza não se compara aos dias de hoje, mas ali em 2005 já existia uma grande quantidade de casos que tramitavam em face do governo brasileiro na Comissão Interamericana. E nenhuma ainda tinha conseguido chegar na corte. E é extremamente, como eu posso dizer, inusitado, né, que o caso do Damião Ximenes, que tinha todos os requisitos para não chegar sequer à Comissão Interamericana, ele vai até a Corte Interamericana por total negligência, desconhecimento, enfim, do Estado brasileiro naquela época. Durante a audiência, o Estado brasileiro ele reconhece as violações ao artigo 4º e 5º, direito à integridade física, mas não com relação ao 8 e 25, que por óbvio tinham a ver com as garantias judiciais. Eu acho que é importante dizer, e eu trago aqui uma questão, mais do que a questão da litigância, neste caso, que é um caso que é uma exceção, né? Eu ainda não imagino que hoje a gente tenha outros exemplos como o caso do Damião. Acho muito difícil que hoje o governo brasileiro deixe passar dessa forma o esgotamento, né, um pré-requisito tão simples, né, como o esgotamento de recursos internos. Mas eu acho que essa foi uma sentença muito importante no que se refere à discussão, ao debate da tortura e maus-tratos no espaço dos manicômios, né? Essa é uma sentença, a sentença do caso Damião, ela é um instrumento político importantíssimo para o que eu diria, e acho, na minha opinião, ser revolucionário, que é a luta antimanicomial, né? Que é trazer extramuros as pessoas para serem acolhidas, né? Eu, enquanto operadora do direito, e enquanto alguém que trabalhou monitorando espaços de privação de liberdade durante muito tempo, acho realmente revolucionário você pensar em socialização na sociedade, né? E não fora dela. Então, a luta antimanicomial, ela já, enfim, o movimento da luta antimanicomial, nessa época da sentença do Damião, já tinha muita força, né? O Estado brasileiro, em sua defesa, leva o Pedro Gabriel Delgado, que foi o coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde. E o Pedro, ele traz dados que são incríveis. Aquela época, apesar da lei, a lei chamada Lei Antimanicomial, a 10.216, ser de 2001, em 2005 ele já apresentava dados de uma redução de 19 mil leitos, né, em manicômios, o que era um avanço assim, para a época. E o que, infelizmente, nós percebemos um retrocesso hoje em dia, né? Que pena que 20 anos depois da morte do Damião, a gente volta a crescer no número de leitos em instituições psiquiátricas. E aí leia-se também comunidades terapêuticas, né? A gente tira o nome de manicômio, e um nome que o movimento nunca deixou de mencionar e de reconhecer, e traz uma nova roupagem, né? Então essas pessoas voltam a ser institucionalizadas nas comunidades terapêuticas. É uma pena, portanto, que apesar da sentença, e apesar de naquela época nós, co-peticionários, reconhecermos o avanço, né, do Estado brasileiro com relação à saúde mental, hoje a gente tenha que voltar a falar da sentença do Damião Ximenes como primeira, digamos assim, enfim, primeiro documento em que coloca o governo brasileiro como violador, né? Bem, a Corte publica a sentença em 2006 e o Estado brasileiro deveria reparar de forma indenizatória a família, publicar a sentença em um veículo de imprensa, promover cursos de formação para funcionários que trabalhassem em instituições e, de alguma forma, enfim, ela cumpre no que se refere à publicação nos jornais, ela cumpre no que se refere ao pagamento, muito embora tenha sido os advogados do Estado brasileiro, devo dizer, foram muito desrespeitosos com a família, com a Irene Ximenes durante a audiência na Costa Rica, quando disseram que ela estava incorrendo no enriquecimento ilícito, porque nós pedíamos uma indenização a respeito do caso
dela, né, do irmão dela. Mas o Estado brasileiro, ele cumpre os cursos de formação, enfim, não são exatamente como os peticionários pleiteavam, mas o Estado, durante um tempo, conseguiu apresentar ali um retorno no que se referia à saúde mental. Bem, para ir tentando finalizar, eu volto a dizer que a sentença do Damião, ela, talvez em termos de litigância, ela não tenha tantas possibilidades, mas enquanto instrumento político, ela é ainda hoje, né, muito importante para o movimento da luta antimanicomial. Eu acredito que nós, enquanto, na época, Justiça Global, para nós foi absolutamente uma honra poder falar em nome da luta antimanicomial numa corte internacional, né? Ter que mergulhar e entender, conversar com todo o movimento, entender de psicologia, entender do movimento, né? Resgatar essa história para poder contar para a corte interamericana. E aí, só para tentar fechar um pouco, a gente eu não tinha na minha fala o STF, e por isso, né, era de uma época em que os juízes sequer tinham conhecimento da Convenção Americana. Era muito difícil que eles soubessem da existência da Convenção Americana, sequer do sistema interamericano, da sua tramitação, enfim, da possibilidade de litigância internacional. Então, não era algo fácil, né? Eu acho que hoje, a gente trabalhando na tentativa de ter uma esperança, né, eu acho que hoje a gente já consegue discutir, né, a gente já tem dentro das decisões do STF a citação da Convenção, assim como de casos, né, como de sentenças de casos da Corte Interamericana. Então acho que a gente avançou muito, acho que tem uma série de limites, acho que a gente não vai parar de avançar. Com a atual conjuntura, acho que vai ser muito difícil que a gente não vá cada vez mais às instâncias internacionais. Enquanto gabinete da deputada Renata Souza, nós preparamos um documento para a Comissão Interamericana a respeito da política de abate, que assim mesmo nomeou o governo do estado do Rio de Janeiro, de atirar na cabecinha, né, com fuzil. Nós preparamos um farto documento sobre esse tipo de política de segurança pública que vem sendo colocada em ação desde o início do ano no Rio de Janeiro. E pasmem, apesar de ser um juiz, o governador do estado do Rio, quando soube que protocolamos esse informe, ele pediu a cassação do mandato da deputada Renata Souza, né? É uma grande novidade, né? Apesar da gente falar no STF, né? A gente está aqui falando do STF, mas a gente ainda tem inúmeras outras autoridades do Estado brasileiro que não fazem a mínima ideia do que é litigar em um sistema interamericano, né? Que foi um informe. Nós sequer iniciamos um caso, nós apresentamos um informe sobre a situação. Tem companheiras aqui que acompanharam bastante com a gente do Sergil, todo o dilema que nos pairou quando enviamos esse informe. Enviamos também as relatorias da ONU, né, execuções extrajudiciais, enfim, de alguma forma tentando que essas violações pudessem sair daqui, né, pudessem de alguma forma ser externalizadas. Mas é isso. Acho que pessoalmente o caso do Damião Ximenes me tocou. Foi, para mim, meu tema de mestrado, eu tive que falar de manicômio porque era muito forte para mim, e essa luta incrível da luta antimanicomial, esse movimento incrível da luta antimanicomial, eu acho que é por aí que a gente precisa pensar nessa primeira sentença. E mais uma vez, que pena que a gente hoje precise voltar a falar da sentença do Damião. Obrigada.